Meu nome é Sru Josek Peshman. Israel é a tradução do primeiro nome, Sru, porque eu nasci na Polônia e o nome de Israel lá era registrado como Sru. Aí a razão dessa diferença é entre o nome que me chamam aqui, que é a tradução, e o nome registrado no meu diploma. Uma rápida trajetória da minha vida profissional. Eu nasci na Polônia em 1927 e cheguei no Brasil em 1933. Me formei como contador em 1944. Naquele tempo o título era contador, não era técnico de contabilidade. Isso depois veio a ser usado mais tarde. Me formei na Escola Superior de Comércio, que ficava na Praça da República. Depois, o nome da escola mudou para Escola de Comércio do Rio de Janeiro. E a partir de 1944, comecei a exercer minha profissão. Quando, em 1947, foi fundado o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, eu fui um dos primeiros a me registrar. E o meu número de registro é o número 50, e dizem no Conselho que desconhecem alguém de 1 a 49 que esteja exercendo ainda a profissão, ou porque se aposentou, ou porque não vive mais. Mas a partir dessa data, de 44 comecei a exercer a profissão, de 47 meu registro no Conselho, e continuo até a presente data, porque eu entendo que, enquanto há possibilidade, não se deve parar de ter uma vida ativa, profissional e de um modo geral também. Em 1951 me naturalizei brasileiro. Eu tenho filhos, netos e bisnetos brasileiros, cada um em profissões diferentes, mas o que me honra muito ser considerado atualmente o contador mais antigo do Rio de Janeiro em exercício de sua profissão. Houve uma época em que o Conselho Regional do Rio de Janeiro e de Niterói se fundiram, fizeram uma fusão e, em função disso, surgiu uma nova numeração. Em função dessa nova numeração, eu passei a ser o número 50, onde até hoje permaneço com esse número, com atividade do qual o Conselho desconhece alguém com número inferior em atividade profissional atual. O copiador era feito com gelatina na prensa, e não só isso também, mas um caso muito interessante é que o Imposto de Vendas e Consignações, o IVC, era pago com selos. Nós comprávamos selos, colávamos no livro, inutilizávamos o selo e o imposto estava pago. Era essa forma que existia naquela época pagamento de impostos. Para hoje é um sistema muito rudimentar, mas naquela época era o que havia de melhor para se pagar os impostos devidos. E compravam onde esse selo? Na prefeitura. Na prefeitura. Na prefeitura. Ela vendia os impostos e os comerciantes industriais pagavam o seu imposto em forma de selo. Não só imposto de vendas e consignações, como também imposto de consumo no Ministério da Fazenda. Também era pago em forma de selo, porque era a única forma que se conhecia pagamento sem muita burocracia fiscal. E eu sou desse tempo. Minha primeira máquina de escrever era uma máquina manual, nem elétrica era. Em 1945 não havia ainda máquinas elétricas, só apareceram mais tarde. Então nós começamos a fazer o nosso trabalho em uma máquina de escrever manual com aquelas dificuldades conhecidas. Depois apareceu a máquina elétrica e daí foi uma evolução constante até a presente data, não? O meu escritório foi informatizado, talvez um dos primeiros aqui no Rio de Janeiro, porque o meu filho se formou em informática pela PUC em 1971. E naquele tempo o computador era com aquelas válvulas enormes que se conseguia
fazer a informática, e ele implantou no meu escritório o sistema contábil informatizado, provavelmente o primeiro ou um dos primeiros aqui no Rio de Janeiro. E de lá para cá ele evoluiu até os dias de hoje, que está sendo feito tudo de forma informatizada. E a contabilidade é básica, é a base para que se proceda todo esse recolhimento de imposto. E ela é fundamental na vida do país para gerar os impostos que ela recolhe em todas as áreas, federal, estadual e municipal. E recomendo a todos que ninguém pare de atuar ativamente enquanto tiver possibilidade. E acompanhar a evolução que de 44 para cá houve muita evolução, e é preciso hoje em dia, com a eletrônica, com a informática, estar atualizado para todas as transformações que acontecem constantemente na vida do país. Não acompanhei o desenvolvimento do Conselho, não participei de atividade do Conselho, razão pela qual eu desconheço o desenvolvimento, mas eu sei que foi muito grande o desenvolvimento do Conselho, haja visto a sede que hoje ele ocupa e que ocupava em junho de 47, quando eu me inscrevi. Hoje é um prédio quase todo ocupado pelo Conselho Regional, na rua 1º de Março, um bonito prédio, bem dimensionado, estruturado para as atividades que o Conselho que exerce hoje em várias atividades. O senhor já ganhou 2 certificados de mérito? Um no ano 2000 e o outro no ano 2011, pela atual presidente, dona Diva, que muito me honrou em ir lá receber na nova sede, na rua 1º de Março, que eu conheci agora, porque eu não conhecia antes a sede da Praça Pio X, ao lado da Igreja da Candelária, e muito anteriormente na Avenida Rio Branco, 1947, 2 salinhas que o Conselho Regional de Contabilidade começou a sua atividade, onde eu fui um dos primeiros a me inscrever, o que eu tenho muito orgulho disso. Eu recebi com muito orgulho essa entrevista que a presidente dona Diva me honrou pelo fato de ser o contador mais antigo do Rio de Janeiro, ao qual eu faço questão de agradecer pessoalmente, de viva voz aqui nessa entrevista, e me ponho sempre à disposição que o Conselho me convidar, estarei sempre à disposição do Conselho. A mim é que cabe agradecer essa oportunidade de fazer essa entrevista e deixar marcado isso no Conselho, que tem um departamento especial onde arquiva toda a vida histórica do Conselho Regional do Rio de Janeiro.